Olá pessoal, no novo vídeo do canal eu vou abordar um problema de balanço de energia em regime transiente. O problema foi adaptado do livro do Felder de Princípios Elementares dos Processos Químicos. O enunciado nos diz o seguinte: uma serpentina de vapor é imersa em um tanque de aquecimento agitado. Dentro da serpentina se condensa vapor saturado a 750 kPa e o condensado sai na temperatura de saturação. Um solvente com uma capacidade calorífica de 2,3 kJ por kGC alimenta o tanque com uma vazão constante de 12 kg por minuto e uma temperatura de 25 °C. E o solvente aquecido é descarregado com a mesma vazão. O tanque está cheio inicialmente com 760 kg de solvente a 25 °C, quando então os fluxos de solvente e de vapor começam. A taxa na qual o calor é transferido na serpentina de vapor para o solvente é dada pela expressão calor igual a UA vezes a diferença entre a temperatura do vapor e a temperatura de saída do solvente, em que U vezes A, o produto do coeficiente de transferência de calor e a área superficial da serpentina através da qual o calor é transferido, é igual a 11,5 kJ por minuto grau Celsius. O tanque é bem agitado, de forma que a temperatura do conteúdo é espacialmente uniforme e é mantida a temperatura de saída. Obtenha o balanço transiente que descreve como a temperatura do solvente varia em função do tempo. Letra B. Sem integrar a equação diferencial resultante, calcule a temperatura do solvente para tempo tendendo a infinito. Letra C. Integre a equação do balanço para obter uma expressão para temperatura em função do tempo e calcule a temperatura do solvente após 40 minutos. Então, para dar início às discussões deste problema, vamos esboçar aí o fluxograma do processo para melhor compreensão. Temos aqui, então, a maneira com a qual o processo está organizado. Percebam que, nesta região, nós temos aqui, então, a vazão de entrada, que está trazendo o solvente inicialmente a 25 °C. E, inicialmente, nós temos que o tanque já contém uma quantidade de solvente de 760 kg, na temperatura de 25 também. Então, ao iniciar essa vazão, também se inicia a vazão do vapor saturado, que vai passar por uma serpentina que está em contato com o solvente, trocar calor com esse solvente e se condensar. Então, ele vai acabar cedendo o seu calor latente, né? Aquele calor de transição de fase a esta quantidade de fluido. Isso, naturalmente, vai fazer com que a temperatura do fluido suba em relação aos 25 graus, que é a sua temperatura inicial, atingindo na saída uma temperatura T de T, né, que nós não sabemos ainda, só saberemos qual é o comportamento dessa função após a solução do balanço transiente. A vazão de saída permanece a mesma, como está indicado aqui, e a hipótese de uma boa agitação neste tanque nos diz que no interior do tanque nós temos exatamente a mesma temperatura da saída. Por quê? A agitação está sendo tão bem conduzida que ele proporciona aí uma temperatura espacialmente uniforme, como o enunciado está nos informando. Isso faz com que a vazão de saída, imediatamente, né, nessa vazão destacada aqui, tenha a mesma temperatura que o interior do tanque. Esta é a conhecida hipótese da mistura perfeita e ela é fundamental para a condução de problemas em regime transiente. Vamos ao balanço transiente, que vai determinar aí a equação diferencial necessária para a compreensão deste processo em termos da temperatura do fluido que está no interior do tanque em relação ao tempo do processo. Então, na forma transiente, temos que o acúmulo é dado por uma derivada da energia que está no interior do sistema em relação ao tempo. Porque em problemas transientes nós estamos interessados em variações que acontecem em qualquer instante infinitesimal de tempo. Por isso, é interessante analisar de forma diferencial como a energia no interior do sistema varia em função do tempo. O lado direito é o lado que equilibra aí energias que são trazidas pelas vazões de entrada e são levadas do sistema pelas vazões de saída, mais a taxa de calor, mais a taxa de trabalho que está realizado no sistema. Com uma análise daquele fluxograma apresentado anteriormente, nós temos que não há contribuições explícitas de variações de energia cinética e potencial e também não há um relato de que há potência, né, ou realização de trabalho pelo tempo de forma significativa que justifique a manutenção desse termo na expressão. Nós também não temos indicativos de que energia potencial e cinética podem se acumular no interior do sistema.
Portanto, mediante essas hipóteses, nós podemos reduzir aí a energia do sistema a variações de energia interna igual a entalpia que as correntes de entrada trazem, menos a entalpia que as correntes de saída levam para o sistema e a taxa de calor. Tá? Nós podemos melhorar ainda esta equação partindo das definições aí dessas propriedades termodinâmicas. Nós podemos, por exemplo, utilizar a definição do diferencial da energia interna como sendo massa vezes o CV vezes dt. Isso faz com que a equação diferencial saia da sua forma du/dt, né, que seria uma variação infinitesimal da energia interna com o tempo, e passe a ser uma equação diferencial em função da temperatura em que o sistema se encontra, dentro do equipamento. Isso é muito melhor, é mais intuitivo, porque a temperatura é uma variável facilmente mensurável, então eu consigo uma interpretação direta, né, desta propriedade. Nós podemos também utilizar a definição de entalpia, né, utilizando a ideia que uma variação de entalpia é dada pela massa vezes a capacidade calorífica vezes uma variação de temperatura, considerando, claro, que a capacidade calorífica em ambos os casos, né, tanto CV quanto CP, são constantes. Mas a expressão dada aí da troca de calor pela serpentina em relação ao fluido. Então temos aí a nossa equação diferencial melhorada. Nós conhecemos todas as propriedades que são constantes, mas eu aproveito para chamar a atenção pelo seguinte fato. Vejam que a temperatura no interior do sistema, que está destacada aqui na derivada, ela é a mesma temperatura, a mesma variável que nós consideraremos para as correntes de saída. Esse é o reflexo direto da hipótese da mistura perfeita, em que a vazão de saída possui a mesma temperatura do interior do sistema. Uma vez que o termo de acúmulo reflete variações que ocorrem no interior do sistema e as vazões, né, contêm aqui suas variáveis para representar as vazões de saída, esta variável de temperatura é a mesma nos três termos. Há necessidade de uma clareza em relação ao uso da hipótese da mistura perfeita para que você não obtenha de forma errônea a equação diferencial que será resolvida para descrever como a temperatura do sistema varia em função do tempo. Por exemplo, se eu julgasse que a temperatura de saída é conhecida, então eu atribuiria um valor aqui para essas duas variáveis, né? E o restante das variáveis do lado direito seriam todas constantes, porque são fornecidas pelo enunciado. Eu teria uma EDO igual a uma constante, né? Uma derivada igual a uma constante. Se eu integrasse isso, por exemplo, eu obteria a equação de uma reta. Ou seja, o meu sistema teria a sua temperatura subindo na forma de uma equação de reta indefinidamente quando o tempo tende ao infinito, por exemplo, que é uma das análises requeridas no enunciado. Então, a hipótese da mistura perfeita nos traz uma hipótese que ajuda a estabelecer e consolidar equações diferenciais mais realistas, né, na hora de analisar problemas transientes. Então, há necessidade de tomar esse cuidado. O fato da temperatura ser a mesma tanto na derivada quanto nas vazões de saída faz com que eu não saiba qual é a temperatura da saída até que eu resolva a equação diferencial. E mais, a solução da equação diferencial me fornecerá uma função da temperatura em relação ao tempo. Portanto, eu não vou obter um valor constante como resultado, mas sim uma função do tempo, e aí eu vou atribuir valores de tempo, por exemplo, para descobrir qual a temperatura em cada instante de tempo que o meu processo vai ocorrer. Aqui, então, nós podemos nos utilizar de uma hipótese bastante razoável para a prática da aproximação da capacidade calorífica a volume constante em relação à pressão constante. Para líquidos e sólidos, é factível que essa aproximação pode ser utilizada. No enunciado foi fornecida apenas a informação de uma capacidade calorífica do solvente, então nós vamos considerar que esses valores são muito próximos ou iguais. Portanto, falta apenas que nós saibamos qual é a temperatura do vapor. Isso é facilmente descoberto se você acessar uma tabela de vapor, na tabela de condições de saturação, em que o valor de pressão conhecido pelo enunciado pode ser pesquisado e nesta pressão o vapor saturado contém a temperatura de 167,66 graus Celsius. Então essa informação é obtida via tabela de vapor. Uma vez que estas informações foram esclarecidas, nós podemos substituir as informações conhecidas e constantes na minha EDO. Como próximo passo, nós vamos executar os cálculos, organizando aí. Chamo a atenção novamente de que a temperatura, nesses termos, ela não é conhecida, tá? Então, eu terei como resultado esta equação diferencial, e aqui eu aproveito para destacar também a condição inicial que diz que no começo do processo
o interior do sistema se encontra a 25 graus Celsius. A condição inicial será necessária, porque toda vez que eu integro uma equação diferencial, eu gero uma constante de integração que precisa ser descoberta. Constantes de integração em problemas físicos carregam também significado físico, inclusive unidades. Então, é um processo bastante importante e deve ser feito com cuidado, e é necessário para problemas aplicados o conhecimento da condição inicial. Portanto, essa é a resposta da nossa letra A. A letra B nos pede para analisar aí o sistema sem integrar esta IDO e tomar uma decisão a respeito do que acontece para um tempo muito longo, né? O que acontece com a temperatura. Nós temos que, para tempos muito longos, em problemas transientes, a característica é que todos os termos da solução da IDO, que são dependentes do tempo, eles tendem a perder força, né? São exponenciais negativas que, quando o tempo tende ao infinito, elas tendem a zero. Então, os transientes, o comportamento transiente de uma equação como essa, ele se perde para um tempo muito longo. Então, você vai atingir uma condição estacionária para tempo tendendo ao infinito. Isso, matematicamente, quer dizer que, para um tempo muito longo, a derivada do tempo em relação... A derivada da temperatura, em relação ao tempo, tende a zero. Isso representa a ausência de variações da temperatura para um tempo muito longo de operação. Se a gente impuser esta condição na minha equação diferencial, eu imediatamente calculo a temperatura para um tempo muito longo de aquecimento neste tanque. Isso também representa a temperatura máxima que pode ser atingida. Então, o meu sistema, aquele solvente, vai ser aquecido e poderá atingir no máximo 68,18 graus Celsius. Agora podemos partir para a letra C, que é a solução da EDO propriamente dita. Essa EDO é uma equação diferencial de variáveis separáveis e eu posso usar o método da substituição para resolvê-la. Então eu vou chamar aí uma variável intermediária U e eu preciso, para completar a substituição, fazer o diferencial desta variável, né, para isolar dt e conseguir completar o meu processo de substituição na EDO. Portanto, fazendo a substituição, aqui eu chamo a atenção que há necessidade de cuidar muito com essas constantes, elas devem ser manipuladas da forma correta e cuidadosa para garantir aí a qualidade e efetividade da equação diferencial no processo de solução, né? A sua função da temperatura vai depender de todos esses cuidados com as constantes, com os sinais que você carrega ao longo dos passos. Então é bastante importante ter um pouco de calma e fazer o passo a passo bem de forma cuidadosa. Então aqui eu posso, né, uma vez as variáveis separadas e a minha substituição feita, eu posso passar o símbolo de integração. Eu sei que integral de du por u é ln de u. A integral de uma constante, né, na verdade a integral de dt vai ser t e a constante de integração eu estou chamando de C1. Eu posso aqui então retornar a minha variável original da temperatura e a partir desta equação aqui eu vou dar continuidade aos cálculos para descobrir quanto vale a minha constante de integração. Como próxima etapa, então, eu vou ajeitar a minha IDO. Quando eu passo a exponencial na equação como um todo, eu estou em busca de isolar aqui a minha variável de temperatura, né? Então, eu uso a exponencial na equação toda para que eu possa eliminar aquele ln. Então, surge a exponencial do lado direito da equação. Então, nós temos aqui e agora estamos aptos a chamar a condição inicial, substituí-la no meu problema, lembrando que exponencial de 0 vale 1, portanto, executando essa conta, eu descubro que C1 é igual a 0,95. Vou dar continuidade aos cálculos, né, com a meta de isolar temperatura em função do tempo. Então, aqui é apenas um passo a passo algébrico para determinar aí que a temperatura em função do tempo é dada pela equação de 68,18 menos 43,18 exponencial de menos 0,022t. A partir desta solução da IDO, eu posso impor aí o que está sendo exigido na alternativa C, que é determinar a temperatura que o tanque vai atingir após 40 minutos. Basicamente, eu substituo esse valor na variável t, executo os meus cálculos para descobrir que depois de 40 minutos de aquecimento, o tanque sai da temperatura inicial de 25 graus Celsius e vai atingir aí aproximadamente 50,27. Então veja que para problemas que dependem do tempo, né, em regime transiente, a abordagem é muito semelhante a problemas estacionários, com a diferença que você vai encarar o seu termo de acúmulo como uma derivada. Então, em relação a problemas estacionários de energia, basta que você resgate conceitos de cálculo da área de equações diferenciais para completar a sua solução e determinar aí funções que representem o aspecto dinâmico do seu processo. Tá?
Então, é um problema que envolve um pouco mais de passos em relação a problemas estacionários, mas que fornece informações bastante interessantes para problemas dinâmicos, certo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado a abordagem apresentada aqui. Problemas de energia tendem a seguir aí um passo a passo bem padronizado, devido ao fato de que eles sempre são originados da primeira lei da termodinâmica em regime transiente. Então, neste problema há um certo padrão aí que pode ser usado em outros problemas da mesma área. Então eu fico por aqui e até a próxima.